Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Hoje uma noite muito especial. Mesmo antes de começar oficialmente, nós já estamos emocionados pela apresentação do Rafael Zago, que gentilmente atendeu o nosso convite, vem de Birigui, trabalha em Araçatuba, um talento diferenciado que merece toda a nossa atenção. E daqui a pouquinho ele vai continuar a apresentação. Mas antes, um recado para reforçar: na próxima quinta-feira, o centro funcionará normalmente, tá? Reforçamos isso. Será no feriado, dia 1º de maio, que o centro não abrirá. Mas na próxima quinta-feira, funcionamento normal, ok? E nesse instante, então, que nós possamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Deus, de infinito amor e bondade, em nome do seu Filho Jesus, nossa gratidão, o nosso muito obrigado por tudo, pela sua presença agora e sempre, pelo apoio dos bons amigos do plano espiritual. E nesse momento, com o coração aberto, com confiança, fé e esperança, nós pedimos: Senhor, permita a bênção com o medicamento, a energia e a vibração que cada filho necessita. Que assim possamos ser fortalecidos e renovados, principalmente na nossa sabedoria, no nosso equilíbrio, na nossa confiança, na nossa fé. Que possamos ter bons pensamentos e boas atitudes. Que possamos perdoar e ser perdoados. Que possamos aproveitar a noite de hoje com música, com reflexão, e que possamos retornar aos nossos lares melhores do que chegamos. Assim seja. Então, reiteramos os nossos agradecimentos ao Rafael Zago. Por favor, Rafael. É a primeira vez que o Rafael vem a essa casa. Ele já fez outras apresentações em Penápolis, mas hoje a gente tem a honra de estar recebendo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo convite. Eu vou usar aquele lá. Para quem está assistindo pela primeira vez, eu sou Rafael Zago, e para quem não está também, já me conhece. E hoje nós vamos falar um pouquinho, eu até coloquei no cartaz, o tema é: estamos prontos? Mas antes da gente entrar nesse tema, que é um tema que vai fazer com que a gente reflita um pouquinho sobre os valores, nós vamos cantar isso aqui. Que estás nos céus, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, que seja sempre assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai
nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por nós, e seja feito assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Agora sim, a gente faz essa oração, às vezes diariamente, repete essas palavras, mas quantas vezes nós paramos para analisar o que estamos fazendo ao orar o Pai Nosso? Porque a gente pede demais. No Pai Nosso perdoa as nossas ofensas, dai-nos o alimento de cada dia, perdoe a nós como perdoamos o ofendido, e a gente às vezes nem perdoa o ofendido, que a gente ofende, e a gente pede e pede e pede no Pai Nosso. E a única coisa que a gente deixa para Deus decidir é que seja feita a tua vontade. E às vezes é feita a vontade dele, e a gente ainda não gosta, e a gente fica chateado, e a gente começa a se perguntar, mas Deus não está me percebendo aqui não? Deus esqueceu de mim. Às vezes porque na tua cabecinha, na nossa cabecinha, a vontade de Deus tinha que ser aquilo que a gente planejava, aquilo que a gente imaginava. E às vezes, não é. Já imaginou se Maria, na véspera da Páscoa, tivesse dito, não, Jesus não vai morrer na cruz, não. Eu vou assumir com ele, vou pedir asilo político lá na embaixada. Já imaginou? Não podia ser feita ali, naquela ocasião, a vontade da Maria Mãe, na carne. Tinha que ser feita a vontade divina. Para a nossa salvação. Uma ideia de salvação que Maria devia, naquele momento, se não entendesse, ao menos respeitar. E nós? A gente consegue respeitar a vontade de Deus? Mesmo que talvez seja difícil de compreender. Será que estamos prontos para viver a vida sob a luz cristã? Eu costumo dizer que eu não me chamo espírita, porque ser espírita é bem difícil. Eu prefiro dizer que eu sou espírito, porque aí é fácil, todo mundo é. Nós espíritos estamos prontos para ser cristãos, para abraçar o nosso irmão na dificuldade, para criar tempo para o nosso irmão. Uma vez eu perguntei para um amigo meu,
se você tivesse 3 fazendas, você me dava uma? Ele falou, eu dava. Eu falei, isso é amigo, amizade é assim. Aí eu falei, se você tivesse 3 carros importados, você me dava um? Ele falou, pois eu dava, Zago. Ele me chama pelo sobrenome. Aí eu falei, vamos registrar essa nossa amizade em cartório, porque é muito boa. Aí eu falei, mas só para eu entender a nossa amizade, até onde ela vai. Se você tivesse 3 camisetas, você me dava uma? Ele falou, não. Eu falei, mas por que não? Ele falou, porque as camisetas eu tenho. As fazendas dos carros importados eu não tenho, então. Mas as camisetas eu tenho. Perceba que muitas das vezes nós somos assim. A gente dá aquilo que já não serve mais. A gente dedica aquilo que já está sobrando na nossa vida. Tudo o que tem preço nem sempre tem valor. Mas tudo que tem valor não tem preço. Às vezes a gente passa a vida toda arrecadando fortuna, criando patrimônio. Primeiro que caixão não tem gaveta. E depois que se no fim da vida você precisar, você torra tudo para viver mais um dia. Você torra tudo para que o seu ente querido que está enfermo viva mais um dia. Será que nós estamos prontos para viver essa vida? Mas calma. Mesmo que a gente ainda não estiver, a gente tem a sorte de dividir esse planeta com uma espiritualidade amiga que nem se você não viver para você, ela vai estar ali te amparando. E é para ela que a gente vai cantar essa próxima canção. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo o amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tuas criaturas.
e generosa reluz em torno a nós. Imenso dom do teu amor sem fim. Imagine só, quem aqui já viu aquela foto tirada por um satélite? Eu não lembro o nome. Que tirou da Terra, está bem distante. E a foto é um breu danado e um pontinho branquinho lá no fundão da foto. E aquela foto é da Terra, é o nosso planeta. Um grãozinho de areia no meio do espaço. E ali está tudo o que você conhece, tudo que já viveu, tudo que já existiu, tudo que você já amou, o que você ama e o que ainda há de amar. É muito pequeno. É muito pouco. E a gente ainda não consegue amar. E a gente ainda não consegue estabelecer uma relação de amor com os nossos semelhantes. E essa conversa não é de agora. Jesus passou na terra na carne, sem qualquer diferença com qualquer um de nós, para justamente provar que, independente das condições, por piores que fossem, você consegue, no final, amar. Jesus, na cruz do Calvário, sendo espetado por uma lança, diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu acredito que nenhum de nós aqui, pelo menos se estamos aqui, foi crucificado. Pelo menos não nessa encarnação. Ninguém aqui passou pela cruz. E por que a dificuldade em perdoar? Se nem na cruz a gente está. Por que a dificuldade em amar ao próximo, em dar-lhe o perdão, ou mesmo pedir? E a gente ainda às vezes se nega. Melindre, orgulho, aquelas doenças da alma que viemos justamente para tratar. E a gente ainda às vezes esquece por qual motivo nós vamos comemorar a Páscoa. Nós só vamos comemorar a Páscoa porque Jesus amou demais cada um de nós e nos deixou como legado amar. Qualquer um que passar por essa tribuna, qualquer um dos que falam aqui para vocês todas as quintas-feiras, ele pode até mudar as palavras, as maneiras, mas o discurso é o mesmo, eu tenho certeza. É amor. No final, tudo se resume da doutrina, desde a frase mais simples até a obra mais complexa. Tudo se resume em amor. A gente está ouvindo sobre amor há muito tempo e ainda exige uma certa dificuldade para a prática. Esse é o nosso trabalho, refletir sobre isso. Será que nós, nesse pontinho ínfimo no meio do nada, não temos condição de perceber que é nossa obrigação mudar este planeta e que a única ferramenta que Cristo, que Jesus, que Deus nos deu e Cristo mostrou é o amor? Eu ouvi uma vez um ditado que diz que se nós juntássemos todas as riquezas materiais do mundo, a todas as pessoas do mundo, todo mundo com a mesma quantidade, em menos de uma semana nós já teríamos novamente desigualdade social. Uma pessoa comprando a outra, passando por cima da outra e tal, aquela coisa de sempre. Mas se nós reuníssemos todo o amor do mundo e distribuíssemos por igual, para que todas se amem igualzinho, em uma semana as riquezas estariam distribuídas por igual. É aí que a gente começa.
E cada atitude no bem, cada atitude do amor é válida aos olhos do Pai. Porque se você está aqui por causa disso. Para aprender justamente a amar. Ele te observa, ele te acompanha e ele te sonda. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que hajem em mim palavras, sei que em todo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro, mas se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu nos amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu nos amas. A música já começa com o título lembrando aquilo que eu falei que eu não lembrava o nome, é Sonda. Sonda espacial, que tirou a fotinho da Terra. Agora, lembrando. Você percebe que você está na Terra tão somente para aprender justamente a amar o seu próximo, a tratá-lo bem. Porque se a gente pegar na essência da frase, fora da caridade não há salvação,
e você for buscar de maneira literal entender a frase, você vai entender que o objetivo da frase não é a caridade, é a salvação. É estar salvo. E aí a gente muitas vezes confunde caridade com doação. E assina o cheque. E manda lá para o abrigo de idosos, manda lá para o abrigo de crianças, para o orfanato. E acha que já comprou o passe livre. Opa, agora desencarno, chego lá em cima e digo: Jesus, agora Senhor dê licença do trono, é meu. Porque eu já assinei o cheque. Se a gente mudar, sem tirar o foco da questão, a palavra caridade por amor, a frase fica mais nítida, vamos assim dizer. Fora do amor não há salvação. Porque se todos nós nos amarmos por igual, estamos salvos. De quem senão de nós mesmos, de quem senão dos nossos próximos, estaríamos salvos. Se metade da terra amar a outra metade, acabou. Não é difícil, é uma matemática muito simples, mas a gente sabe também que é difícil. Porque a vida não é a tal da matemática. Até por isso que você se esquece do seu passado quando você reencarna. Porque senão você faria da tua vida uma eterna matemática. Estou com a Bianca. Porque na vida passada eu e ela tivemos uma desavença e agora nós temos que corrigir. Mas ela é ruim demais para mim, não importa, eu vou ficar com ela. Porque eu não quero ver ela na outra vida. Eu vou acabar com isso agora. Nessa encarnação. Você iria se obrigar, você iria subornar a Cristo, subornar a Deus. Por isso que a gente esquece, graças a Deus. E nós somos uma das poucas religiões que não tem nem como mentir na porta de entrada do céu e dizer: eu não sabia que ia reencarnar. De novo e de novo e de novo. Se há, por um lado, a misericórdia plena da ciência de que você tem a eternidade para errar, e Deus vai olhar sempre para você com olhos de paciência e dizer: errou, meu filho, calma, volta lá e tenta de novo. E aí você erra de novo e tenta de novo e tenta de novo. Às vezes nós, na primeira malcriação, já enchemos o filho de bolachada. Às vezes, para vocês entenderem uma situação, sou escrivão de polícia da delegacia lá de Araçatuba. Às vezes o vizinho para o carro na frente da garagem do outro, eu quero fazer D.O. Não tenta nem conversar, a gente não perdoa, a gente não tem uma ação mais humanística nas relações. Mas Deus te dá a eternidade para você. Vai, resolve. Por outro lado, há sim também uma baita de uma responsabilidade. Se nessa vida a gente não conseguir resolver tudo, que pelo menos a gente não faça mais. Que carregue só o fardo que trouxe da passada. Não encha com mais coisas. Perdoa, aproveita a Páscoa, vai receber os primos, os parentes, os familiares com quem você discutiu no Natal e está até hoje sem se resolver. Aproveita a Páscoa. Lembra. Fala assim, lá Jesus nasceu, a gente brigou. Agora Jesus morreu, vamos se reconciliar. Vamos aproveitar o momento em que Jesus na cruz perdoava quem lhe dava uma estacada. E como você não me deu uma estacada, então eu posso te perdoar com mais tranquilidade até do que Jesus. Porque eu não estou sofrendo tanto quanto Jesus. É a hora. Até porque tem muita gente que tem medo de Jesus. Que para falar com Jesus tem toda uma liturgia. Se eu tivesse medo de falar com Cristo dentro de uma delegacia, como é que eu ia fazer? Ajoelhar durante uma oitiva? Delegado, dá licença, eu vou ter que falar com Deus. Jesus te ama. É aquele seu amigo mais íntimo e verdadeiro. É aquele amigo que entra na sua casa quando você não está, sabe? Aquele que visita a sua mãe, conversa com seus pais quando você não está e se deixar ainda salta a geladeira. Todo mundo tem amigo assim. Esse é Jesus. É aquele seu amigo tão íntimo, mas tão íntimo, que mesmo quando você saiu da sua casa e veio para essa casa de oração e de repente por um milésimo esqueceu de convidar a Cristo,
ele não precisa ser convidado. Jesus está aqui nesse momento. Jesus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar a nós. Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os nossos momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar a nós. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor e não nos deixará sofrer. Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os nossos momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará conosco, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ninguém disse, ou melhor, disse, mas antes da gente reencarnar, que teríamos noites traiçoeiras. Ninguém vem com manual de instrução. O manual nos é entregue aqui, na vida. Se nós não acreditássemos que nós já viemos com toda a bagagem que a gente precisa para trabalhar na Terra, a gente não trabalharia.
porque a gente desconfiaria da certeza, da ciência divina. Afinal de contas, tu vem para a Terra pelado e careca e sem dente. Aí você se pergunta, mas como que eu vou trabalhar com Cristo? Como que ele me manda assim para lá? É porque a ferramenta do trabalho é o amor. Logicamente que eu não estou pedindo aqui para vocês amanhã dar baixa na carteira e ir para a praia vender sua arte. Até porque é óbvio que você precisa cuidar do seu corpo, você trabalha para cuidar do seu corpo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não conseguir se amar, não vai amar o próximo. Mas das suas horas mais produtivas, que são as 8 horas que você trabalha, dos seus dias mais produtivos, são apenas 8. Das 24 sobra mais do que as 8. E é ali que a gente às vezes esquece de trabalhar para aquilo que não termina agora. Porque o corpo tem prazo de validade. O espírito é eterno. O quanto das 24 horas, se 8 tu tá tirando para cuidar do seu corpo, o quanto do resto você tá tirando para cuidar da sua alma. 1 hora por semana, quando você vem aqui na casa assistir palestra. Se fosse Cristo, na sua folha ponto já ia ter um monte de falta. O quanto nós estamos, primeiramente, desprendendo do nosso tempo. Lembra que eu disse que tempo é aquilo que não tem preço, tempo tem valor. O quanto nós estamos desprendendo de tempo para cuidar, primeiro, de nós. De nós. Começa aí. A reforma íntima. E essa reforma íntima nós estamos aqui justamente para fazer. Estamos na Terra, num planeta de provas e expiação. Porque quem faz prova não é professor, é aluno. Você é aluno da Terra, aluno da vida. Sua alma é a aluna que está aqui para aprender a amar. O quanto você está aprendendo? Se para entrar no céu fosse um número de 2 dígitos, passou de 10 já é 2 dígitos, de pessoas a quem você dedicou atenção especial nessa vida e conseguiu transformar a vida, salvá-la, você entra no céu? Eu fui fazer minhas contas esses dias e fiquei chateado. A gente não entra ainda. Pelo menos eu acho que não. Tenho muito ainda a trabalhar. Alguém aqui já assistiu a palestra do Ramiro? Ramiro Filho? O Ramiro fez uma pegadinha na palestra dele comigo e é óbvio que eu vou fazer com vocês. É óbvio. Ele levantou e disse assim, levante a mão. Quem aqui quer ir para o inferno? Levanta a mão. E aí só ele ficou com a mão de pé assim. Igual eu. Na época, nem eu que estava sentado aí levantei a mão também. Depois até falei para ele, é que eu achava que você estava agendando a excursão para agora. Para agora eu não quero. Mas aí depois ele explicou. Ele disse assim, e vocês acham que vocês têm tarefa no céu? Você está pronto para ser trabalhador do céu? É no inferno que ser resgatado. É lá que a gente precisa do nosso trabalho. E é melhor ir no céu, no inferno, na condição de trabalhador do que de paciente. É melhor você ir com vontade do que ir por obrigação. É melhor você ir para fazer do que para esperar que alguém faça por você. A gente precisa ter esse amor. A gente precisa se envolver nessa vontade, nessa dedicação. Às vezes a gente vem para a Terra e fica se especulando. Nossa, como eu vou fazer para mudar o mundo? Nossa, o que eu tenho que fazer para melhorar? Quero melhorar a minha cidade, o meu estado, o meu país. E esquece que às vezes você só tem que melhorar o mundo de alguém.
Às vezes você vai viver 80, 100, 120 anos, a média nossa está cada vez maior, só para dar um abraço. E você vai falar, poxa vida, um abraço. É porque tu não precisa, aí fica fácil desdenhar. Mas pode ser que para a pessoa que vai receber, seja o abraço. O abraço que vai tirar ela do mundo do crime, do mundo das drogas, da violência, do suicídio, da depressão. O abraço que vai mudar o mundo inteiro de alguém. Cristo não chegou e falou para os seus apóstolos, façam uma fila e lavem meus pés. E ó que podia. Cristo lavou os pés dos apóstolos. Cristo não pregou uma maldição nos romanos e mandou matar tudo durante o Calvário. Perdoou. E nós? Qual a dificuldade de ser Cristo? Aliás, uma pergunta para vocês. Quem é que acha que um dia vai ser igual a Jesus? E é aí que mora o problema. Todos seremos igual a Jesus. Todos. Porque primeira coisa, vocês já sabem que a gente não regride. O espírito, a alma, não regride na sua evolução. Então agradeça, você está na sua melhor performance. Parabéns. Se não está contente, é sinal que tem que trabalhar ainda para melhorar. A gente sabe disso, calma. Não vamos nos desesperar. Mas todos seremos tal qual Cristo, porque senão, qual o sentido de Deus nos enviar justamente Cristo como nosso modelo e exemplo? Seria também outra vez duvidar de Deus, dizer que Ele mandaria um exemplo que nós não alcançaríamos, que não teríamos condição de ser igual, sendo que Ele sofreu igual, e até pior. E aí a gente nem tenta ser igual a Cristo, se distancia, porque coloca ele numa condição muito superior, quando na verdade ele é o teu irmão. Deus diz que te fez a sua imagem e semelhança, não quase igual, parecidinho. A imagem e semelhança. Essa próxima canção se chama Pão dos Anjos, Panes Angélicos, onde Cristo se curva diante da humanidade e serve, ao invés de esperar ser servido. É a nossa vez de servir. Então eu vou refazer a pergunta e agora eu quero que vocês respondam erguendo a mão. Quem aqui quer ir para o inferno? Trabalhar para o Cristo? E aí agora a gente já tem uma turma boa para ir lá, desempenhar essa função e resgatar nossos irmãos. Panis angelicus, fet panis Domino, da panis angelicus figuris termino, ores mirabilis, menducat Dominos, oper, servus et humilis, oper, servus et humilis.
Deus, fit panis Dominus, Panicus figuris terminum, ores mirabilis, Cat Dominus, pauper, servus et hominis, pauper, servus et hominis. Não é difícil entender qual o caminho a se seguir, a trilhar. Existe até uma música que eu não coloquei no repertório de hoje, justamente para me chamarem de novo, que diz o seguinte: tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente rede é o teu e o meu trabalho, é o meu trabalho. A rede é o amor, onde pescamos almas para o Cristo. Não adianta pescar almas no ouro, comprando, ou na espada, na base da porrada. Não adianta. Não adianta obrigar ou tentar adquirir a fé de alguém. Dá para fingir, mas no cerne só o amor consegue cativar, consegue trazer almas para Jesus, consegue fazer valer a pena a Páscoa, fazer valer a pena a crucificação, porque senão, qual o motivo da gente se reunir, seja na casa espírita, seja no domingo com a família, para lembrar de quê? Se no fim das contas seria tudo mero simbolismo. Ah, Jesus foi crucificado, paciência, naquela época tinha crucificação, hoje não tem mais, acabou. Para quê? Seria desdenhar se a gente não agisse em prol do que ele justamente deixou, desse legado de amor, amor incondicional. Tem uma música que ela não é comumente cantada em casas espíritas. Mas eu vou trazer ela para cá porque eu dei uma repaginada no entendimento que eu particularmente tive dela. Porque a gente já está cansado de ouvir que tem que amar mais, que tem que amar o próximo, que tem que amar o semelhante. Nada disso é novo. O difícil é fazer. O difícil, o complicado é agir. É onde mora ainda a nossa dificuldade de evoluir. Lembrando que estamos, como disse, na nossa melhor versão. Já não tem mais execução em praça pública. A humanidade já não executa mais ninguém na cruz, na forca, na cadeira elétrica. Ainda tem alguns resquícios, mas que já estão terminando, já estão se tornando realmente obsoletos. A morte não resolve. A gente já sabe, nós sabemos. E aí, isso significa que a gente evoluiu. Mas se a gente ainda tem alguns problemas na nossa humanidade, é sinal de que ainda há muito a se trabalhar. Vamos falar disso ainda, mas agora eu quero cantar a música que eu falei,
que é como se fosse o próprio Deus te cobrando. Ele diz assim: sempre que eu te pergunto como, quando, onde, você sempre me responde: talvez, talvez. E assim vão passando os dias. Eu vou desesperando, e Cristo e você me contestando. Estamos perdendo tempo pensando que a gente já sabe o que tem que fazer. O que mais você quer? Até quando? Hasta quando? E aí eu só vou pedir a gentileza para a gente não dançar, porque aí vai ter que arrastar a cadeira, vai ser uma complicação. Vamos tentar só se agitar aí nos próprios lugares. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo iré esperando, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y Cristo contestando, quizás, quizás, quizás. A gente precisa pôr a mão na massa logo, a gente já tem tudo aqui. Por que a gente ainda não começou? É tão fácil. Mas sabe o que você está fazendo? Estás perdendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? E assim passam as vidas y yo desesperando, y tú contestando, quizás, 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 quizás. Para não dizer que não sabia que era essa a regra do jogo, porque a gente ainda poderia tentar burlar, chegar lá em cima e dizer: mas Deus, eu não vivi com Jesus. Podia ter vivido, mas não lembrava, então podia dizer que não viveu. Mas eu não vivi com Francisco de Assis, eu não vivi com Madre Teresa, eu não vivi com Chico, eu não vivi com Divaldo, eu não vivi, eu não tive contato, então não aprendi a amar nessa forma. A gente podia mentir, isso é mentira. Mas aí, para não ter conversa, Deus foi lá e botou uma gota mais profunda do seu amor, particular para cada um de vocês, todo mundo tem. Uma gotinha, se não tem, teve. Ele falou: Tó, essa gota aqui é do amor mais pleno e verdadeiro, para você deleitar e não dizer depois que eu não avisei. E ele chamou essa gota de mãe. Todo mundo teve. A mãe é a forma viva do amor de Deus. Inclusive, sem Maria, nós não estaríamos comemorando tanto o Natal quanto a Páscoa. E não estaríamos comemorando a nossa salvação.
Eu fui aluno do Ricardo Cabral Miranda, Dr. Ricardo Cabral Miranda, não sei se ele já veio aqui à casa, mas é um palestrante espírita também, de Birigui. Foi meu professor quando eu me formei em administração de empresas, de direito empresarial. A gente se conheceu e acabou fazendo palestras juntos. Eu ia cantar nas palestras dele. E aí ele conta que ele era diretor do Fórum de Birigui da Vara Criminal. E ele conta que havia uma senhora que chegou lá e pediu para falar com ele. E ela disse assim: doutor, eu entreguei meu filho para a polícia. Ele estava foragido, ele errou e ele tem que pagar. Mas doutor, eu estou aqui porque eu ainda sou a mãe dele. Pede para lá na cadeia não bater muito nele não, porque ele ainda é o meu filho, doutor. Eu sei que ele errou e eu sei que ele tem que pagar, mas pede para não bater muito, doutor, porque ele ainda é o meu filho. É o amor de mãe. Essa mãe tinha talvez ali ainda a certeza de que veria o filho nas visitas, veria o filho nas saidinhas, veria o filho depois que cumprisse a pena. Maria, quando entregou o filho à cruz, não tinha essa esperança. E mesmo assim o fez. Por uma ideia de que nos salvaria. Maria amou só todos nós, mais até do que amou Jesus na carne ali, naquela situação. Porque ela não tinha certeza de nada, ela entregou a cruz por uma mera ideia de salvação. E eu aposto, mesmo que aqui nessa sala nós tenhamos as melhores mães da cidade de Penápolis, do estado de São Paulo, do Brasil e do nosso pontinho azul do planeta, eu aposto que nenhuma entregaria o filho à cruz hoje por uma ideia de salvação. A gente tem que agradecer que Maria esteve lá, porque se qualquer um de nós estivesse, talvez Jesus não nos teria salvo. A gente não iria entregar. E é para ela quando a gente canta essa canção. Porque por mais que algumas religiões não creem na santidade de Maria, por mais que a palavra santo signifique separado, Maria foi separada para ser a mãe de Jesus. O que nenhuma religião pode tirar de Maria é que ela foi a mãe de Jesus. Então é para ela que a gente canta Ave Maria. Gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria. E para encerrar a noite de hoje, a gente vai firmar um compromisso. Sempre quando eu venho à casa pela primeira vez, eu firmo esse compromisso de nos amar. Mas não só para esse dia, não só para essa semana, para esse mês, esse ano. Nós, a partir de hoje, firmaremos um elo eterno, uma aliança eterna. Até porque a gente não sabe com quem vai cair na próxima vida, né? Então já vamos fechar esse acordo aqui. É melhor. A gente às vezes critica. Já parou para criticar? Nossa, mas por que eu nasci com esse irmão? Por que eu tenho essa mãe? Por que eu tenho esse filho? Por que veio esse pai? A gente às vezes critica. Quando a gente se esquece que pediu, aguenta. E aguente com amor, não vai tentar entender o porquê, não. Para subornar. Para falar, não, eu estou aqui com ele porque matei na vida passada, vou cuidar. Não. Mesmo se não tivesse matado, vai amar. Vá amar. E como a gente não sabe com quem vai cair na próxima, já firma o elo agora. Porque na passada a gente já não firmou. Se está brigando é porque não firmou. Então agora você vai chegar com esse compromisso na próxima vida. Se for meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, já vai sabendo. Nós não estamos mais com uma amizade só para agora. Seremos, a partir de hoje, amigos para sempre. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir teu coração e amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração compreende. Não nos perderemos, não te esquecerei, vocês são minha vida, tudo que sonhei. Vives para mim um dia.
Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Fácil agora, hein? Lá, 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 lá. Agora que já pegou a letra, de novo. Lá, 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 amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das encarnações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre. Muito obrigado.